E meditando, eu quero só contextualizar. Eu quero falar de uma oração que foi feita pela igreja e de 3 passos que eu identifiquei que podem nos levar a obter o mesmo resultado da oração que eles fizeram ali, não é? Então, para nós contextualizarmos o que aconteceu, a igreja estava reunida, estava caminhando com o Senhor, e um dia Pedro e João, os apóstolos, estavam indo para o tempo da oração, e eles se encontraram com um mendigo que estava colocado à porta. O capítulo 3 de Atos conta essa história. E ali Pedro e João oraram com ele, e aquele homem foi curado totalmente. A Bíblia conta que ele tinha mais de 40 anos, era coxo de nascença, e houve ali um movimento, né, em todo o templo, as pessoas que conheciam aquele homem, e começaram a se alegrar em Deus. E Pedro, então, ele faz um discurso onde muitas pessoas entregam a vida a Jesus e o reconhecem como Senhor e Salvador. E o capítulo 4 começa contando o julgamento e a prisão dos apóstolos. Então, quando Pedro e João falavam sobre Jesus, chegaram ali alguns guardas e os prenderam, e no dia seguinte eles foram julgados pelo Sinédrio, o mesmo tribunal que condenou o Senhor Jesus à morte, o Sinédrio, que era o tribunal judeu das autoridades religiosas de Israel. E ali aqueles homens ficaram muito sentidos, aquelas autoridades, por eles estarem ensinando sobre a ressurreição de Cristo e sobre o poder do Senhor Jesus, sobre o nome de Jesus. Então eles foram ameaçados fortemente a não mais ensinarem sobre estas coisas, não é? Mas Pedro se levantou ali, Pedro e João se levantaram e falaram assim: não, nós vamos obedecer a Deus e não aos homens. Mas quando eles foram soltos, então eles reuniram a igreja, a comunidade cristã naquela época, e começaram a conversar com eles e contaram tudo o que havia acontecido. Então quero ler com você, querido, a partir do versículo 23 de Atos, capítulo 4, para que a gente possa então identificar nesta oração coisas que podem, ou características que podem nos levar a obter o mesmo resultado que esses irmãos obtiveram. Atos capítulo 4, a partir do versículo 23, diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Versículo 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E aqui está o resultado da oração no versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O resultado da oração, eles pediram coragem e intrepidez para anunciar a palavra. O resultado foi que todos eles ficaram cheios do Espírito e começaram então a anunciar com muita coragem a palavra do Senhor. Irmãos, então, quando nós olhamos esta oração da igreja, nós podemos identificar pelo menos 3 passos que nos levam a obter o resultado de receber aquilo que pedimos. Não é? A primeira coisa que eu identifico é: coloque Deus em seu devido lugar. Olhando novamente o versículo 24, diz assim: ouvindo isso, levantaram a voz a Deus, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Amado, nós estamos atravessando aqui uma crise na saúde, é uma crise mundial, não é? Nós estamos aqui, a igreja está vazia, né? Vazia não, tem aqui alguns irmãos que estão
né, permitindo, fazendo com que esse culto possa ser transmitido online. Mas nós não estamos aqui reunidos como gostaríamos de estar, nos abraçando, nos beijando, não é verdade? E nós estamos sentindo falta já. Estava conversando com o pastor Silvio, aqui um pouco antes de começar, né, o nosso culto, e ele chegou aqui com uma saudade da igreja, parece que faz um mês que eu não vejo o pessoal, mas a gente estava junto domingo passado e agora não estamos mais, como as coisas mudam rapidamente, não é? Então nós estamos atravessando sim uma fase, estamos atravessando uma crise na saúde, alguns estão impossibilitados de trabalhar, outros estão indo trabalhar com temor, com cuidado, com muita precaução. As crianças, nossos filhos estão em casa sem estudar, né? Nós agora nesse momento estamos na nossa casa, estamos aí vivendo e assim, todo mundo já está falando muito sobre isso e não é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Mas eu entendo que nós precisamos identificar isso, que esses irmãos colocaram Deus no seu lugar. Meu amado, Deus continua sendo Deus. Apesar do coronavírus, apesar da crise, Deus é Deus e não vai deixar de ser Deus, Ele não muda. Ele não muda. O Senhor continua sendo Deus e Ele é soberano sobre todas essas coisas. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre isso, esta palavra que é traduzida como soberano aqui na versão NVI, em outras versões da Bíblia é traduzida como Senhor, né? E na revista atualizada é traduzida como soberano Senhor. Esta palavra ela aparece 10 vezes no Novo Testamento, não é? E muitas vezes, embora a gente entenda como soberania de Deus, né, que Deus está cuidando de tudo e tudo está correndo conforme o propósito do Senhor, nós entendemos dessa forma. Mas no caso, essa palavra, das 10 vezes que ela aparece no Novo Testamento, 5 vezes ela se refere a senhores de escravos. Então, quando você lá lê 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, 21, Tito, capítulo 2, verso 9, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, ali usa a mesma palavra, sobre soberano Senhor, ali se refere ao Senhor dos escravos. As outras 5 vezes essa palavra, se refere a Deus, lá em Lucas capítulo 2, 29, aqui em Atos capítulo 4, 2 Pedro capítulo 2, verso 1, e Apocalipse capítulo 6, versículo 10, ela refere-se a Deus, se refere a Deus. Então nós entendemos, amado, que quando traduz essa palavra soberano Senhor, na verdade o sentido é de alguém que tem a propriedade absoluta, e um poder que não pode ser controlado. Na verdade, o escravo não poderia controlar o poder do seu senhor. Na verdade, o senhor ele tem um domínio sobre toda a situação. O senhor de um escravo, ele tem a posse, ele tem a autoridade, ele tem o domínio. Ele pode fazer as coisas acontecerem na sua casa, na sua propriedade, ao seu bel prazer. Então nós entendemos isso, quando refere-se ao Senhor nesta questão, seria como se ele estivesse falando, estivessem orando dessa forma: ó soberano Senhor, Tu és o nosso dono. O Senhor nos comprou com o sangue do Teu Filho Jesus. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Tu és o Criador de todas as coisas. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode todas as coisas, a nossa vida te pertence, nós somos a igreja. Sim, estamos passando por esse momento difícil, aqui na igreja de Atos, estavam passando por um momento de perseguição, até mesmo de proibição de falar do Evangelho, que não é o nosso caso. Estamos com a igreja fechada, como as escolas estão fechadas, como os shoppings em algumas cidades estão fechados, como o comércio está fechado, como tantas coisas estão fechadas. Não é uma perseguição à igreja. É um momento onde todos nós estamos fazendo um esforço conjunto pela nossa sociedade para diminuir a expansão dessa epidemia. Não é verdade? Mas nós precisamos entender que nesse momento precisamos colocar Deus no lugar dele. Ele continua sendo Deus. Você é propriedade do Senhor. Nada acontece comigo, nada acontece com você que o Senhor não saiba, que o Senhor não se importe, que o Senhor não esteja atento. Na verdade, eu quero dizer, Deus não foi pego de surpresa com esse vírus. Nós sim, de um dia para o outro, ficamos presos em casa, de um dia para o outro, nossos filhos não foram para a escola, alguns foram trabalhar na sua casa, mas Deus não foi pego de surpresa. E eu creio que o Senhor tem um propósito nesse tempo, para mim e para você. Então a primeira coisa que eles fizeram foi colocar Deus no lugar deles. Senhor, o Senhor é Deus. Deus, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor não mudou.
O Senhor está atento a todas essas coisas. Essa foi a primeira coisa que esses irmãos fizeram. A segunda coisa que eu entendo está a partir do versículo 25. E eu coloquei aqui como nós precisamos entender o momento que estamos passando. Então, vamos aqui à oração dos irmãos em Atos, capítulo 4, 25. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi, por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Então a igreja percebeu aquele momento de perseguição, mas olhando para a palavra, assim, gente, mas isso aqui já estava dito que ia acontecer. A palavra já nos dizia que essa situação poderia vir sobre nós. Não é? Então nós vemos aqui as autoridades, vemos os reis, todos eles se levantando, e nesse momento nós agora estamos passando por esse tipo. O próprio Senhor Jesus disse que eles seriam perseguidos e afligidos, já estava dito para a igreja primitiva, e eles sabiam que iam passar por esse momento. Então, que eles entenderam o momento que eles estavam vivendo e perceberam que Deus estava no controle. Quando nós olhamos para o que estamos vivendo, irmãos, nós vemos que a palavra diz, lá em João capítulo 16, versículo 33, a parte B, a parte final do versículo, Jesus nos avisando, neste mundo vocês terão aflições. Então o Senhor já nos avisou que teríamos aflições, dificuldades, tribulações, mas Ele também diz, tenham ânimo. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, o que estamos passando pode ser uma aflição, e é uma aflição para muitos, mas não se desespere, querido. Não se desespere, tenha ânimo. Tenha ânimo, o Senhor continua no alto e sublime trono. O Senhor continua reinando sobre todas as coisas. Ele é Deus. Tenha ânimo, identifique o momento que você está vivendo. Veja aí o momento que você está passando com a sua família. Talvez você precise sair para trabalhar. Alguns estão trabalhando na sua casa. Não é? Outro dia minha esposa mandou uma foto para o pastor Fabiano, para o pastor Etel, de uma mãe trabalhando no computador e 3 crianças amarradas, amordaçadas, dizendo, se lembrei de vocês. Né? Porque o pastor Fabiano e a pastora Etel têm 3 filhos. E a gente riu, se divertiu. Não é, irmãos? Então, a gente vê o momento de cada um, aquilo que você pode estar passando. Alguns precisam sair para trabalhar, não é? Alguns precisam estar em locais perigosos. Eu mesmo tenho uma filha que é médica e ela vai atender, está atendendo lá em Santo André, na sua cidade. Nós entendemos, irmãos, que são momentos difíceis, são momentos de tribulação, mas nós somos a igreja do Senhor. Mas eu sei que eu falo para a maioria de pessoas que têm essa convicção de que você foi comprado pelo sangue de Jesus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que o Senhor faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não serve. Nós não tememos a morte. O morrer para nós é lucro e o viver é Cristo. Não tememos a morte. Mas nós também não vamos ser agentes, né, de contaminação. Vamos ficar na nossa casa, vamos ficar com toda a precaução, mas sabendo que se você precisar sair da sua casa, se você precisa enfrentar algo, o Senhor vai à sua frente, vai cuidar de você, vai cuidar da sua família, vai cuidar da sua vida como sempre. Tenha ânimo, não se desespere. Tome as precauções necessárias, previna, né, a sua saúde, a saúde da sua família, de outras pessoas, mas diante da sua realidade, tenha ânimo, identifique o que é que você está vivendo. Qual é o momento que você está passando? Talvez você está dentro da sua casa agora, não é? E já está cansado de estar ali. Talvez algumas coisas no seu relacionamento precisam ser curadas, algumas situações precisam ser esclarecidas. Talvez está ficando evidente que você precisa ajudar mais. Você talvez seja um adolescente e precisa ajudar nas tarefas da sua casa. Talvez você, homem, precise ajudar a sua esposa precisa estar atenta a uma ou outra necessidade que o marido tenha. Não é? E essas coisas agora, quando nós ficamos muito tempo juntos, essas coisas começam a aparecer, elas começam a aflorar aquilo que talvez estivesse escondido. Não é? Hoje estava conversando com a minha filha pelo telefone, e eu falei para ela assim, olha, eu fiz aqui um creme de abacate batido com açúcar.
né? Delicioso, filho, você não quer, brincando? Ela falou assim, pai, mas eu não gosto de abacate. E eu levei um choque, irmãos. Minha filha tem 27 anos, não gosta de abacate. Para mim, ela gostava. Né? 28 anos. E aí, o Adriano começou a conversar. Tá vendo? Esse confinamento está servindo para a gente se conhecer um pouco mais. Talvez esse confinamento está servindo para você conhecer um pouco mais a sua família. Ver as necessidades que você está passando. Não é? Vamos identificar também, como igreja, o tempo que nós estamos vivendo. Saindo um pouco do âmbito pessoal. Mas qual é o tempo que nós estamos vivendo? Eu sempre disse, queridos, você que congrega conosco sabe disso, eu sempre disse que a igreja não se resume a essas 4 paredes. É maravilhoso quando nós estamos juntos, estamos hoje de uma maneira virtual, é maravilhoso estar perto, né? Estar podendo falar com vocês, é muito bom isso. Mas a igreja não se resume a isso. A igreja agora, meu irmão, minha irmã, é você aí com seus filhos. A igreja agora é você com seus pais. A igreja agora somos nós nos nossos lares, buscando a Deus, adorando o Senhor, servindo a Deus com alegria, colocando-se à disposição para ajudar pessoas que precisam. Não é quero dar uma palavra para você que é líder de um grupo de relacionamento. Identifique pessoas no seu grupo, talvez idosos que não têm como fazer uma compra, que estejam sem carro, pessoas que estão com uma necessidade. Identifique pessoas, veja aqueles que podem ir a um supermercado, que pode ajudar, que pode fazer algo por alguém. Vamos identificar o tempo que estamos vivendo, irmãos, e vamos colocar diante do Senhor. Senhor, esse tempo que sobreveio a nós como igreja, nós não vamos nos calar. Como nós cantamos aqui, não é? O Senhor é vitorioso, Ele está na tempestade, Deus está no meio desse negócio, queridos, estamos vivendo uma tempestade, mas Deus está aqui. Eu quero declarar uma palavra para você, que talvez esteja preocupado porque você é autônomo, talvez você é um comerciante, as suas lojas foram fechadas, você pode ser um profissional que precisa, né, de contato com pessoas para vender algo, para, né, apresentar um tipo de serviço, e você está impossibilitado. E nós sabemos que esse é o momento que talvez venha uma crise sobre o Brasil, sobre a economia do país. Meu amado, é tempo de nós, como igreja, identificarmos isso e nós orarmos pelas nossas autoridades. Não adianta nós ficarmos questionando e reclamando da atuação do governo. Nós precisamos, como igreja, nos levantar. Mesmo se você concorda ou não com o presidente que foi eleito, mesmo se você concorda ou não com o ministro da Economia ou da Saúde, o problema não é se eu concordo ou não, o problema é que ele está lá. E estando lá, ele precisa de sabedoria, ele precisa de graça de Deus para poder agir de uma maneira que vai tocar as vidas, para poder agir de uma maneira que as pessoas mais necessitadas não sofram. Não sofram. Como igreja, precisamos levantar as nossas mãos e abençoar o nosso país, precisamos orar pela economia da nossa nação. Precisamos entender o momento que estamos vivendo. E quando nós entendemos o momento que estamos vivendo, vem a terceira parte da oração, que diz assim, não é? Que precisamos orar por aquilo que precisamos. A partir do verso 29, diz assim, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então, irmãos, a igreja daquela época estava ameaçada pelas autoridades para não pregar mais. Não podiam pregar mais. Eles estavam, então, pedindo uma capacitação e também coragem. Não é? Eles tinham uma tarefa primordial, que eu acredito que é a minha tarefa e a sua tarefa também hoje, como igreja, anunciar a palavra de Deus. Mas eles pediram capacitação, eles pediram coragem e eles pediram também resultados. Senhor, estende a sua mão, cura pessoas, faz sinais, coloca o selo na nossa pregação, faz prodígios, maravilhas, que a nossa palavra seja selada, seja confirmada através, né, de resultados, de milagres, de situações que vão comprovar aquilo que estamos pregando. Então, querido, é tempo de nós entendermos que estamos passando sim por uma crise, por uma grande necessidade, mas vamos anunciar a palavra. Anuncie a palavra, anuncie na sua casa, aos seus filhos, aos seus familiares, e peça, ore ao Senhor pedindo resultados, haverá crescimento espiritual.
Eu declaro sobre a sua vida, querido, você vai crescer como pai, você vai crescer como mãe. Eu declaro que os seus filhos serão abençoados, os adolescentes vão começar a ler a palavra, vão ter experiências espirituais com o Senhor. Querido, não é tempo de buscar entretenimento, é tempo de buscar a Deus. Separe o tempo na sua vida. Sim, é claro, você pode assistir um filme, você pode assistir algo, você pode brincar ali, mas, querido, aproveite este tempo. Não é momento de você ficar isolado no seu quarto, com o seu celular, com o seu computador, e o seu filho ficar isolado de outro lado. Não, não é tempo disso. É tempo de vocês se reunirem, é tempo de vocês louvarem e adorarem ao Senhor juntos, é tempo de vocês assistirem filmes, bons filmes juntos, é tempo de você aproveitar para conversar com a sua casa, com os seus familiares. É tempo de você pegar o grupo de WhatsApp da sua família, talvez daquele tio, daquele primo, pessoas que estão distantes, e liberar palavras de otimismo, liberar palavras de bênção, anunciar a palavra, anunciar o amor de Deus em Cristo Jesus, anunciar o perdão de Deus em Cristo Jesus, anunciar, sim, oh querido, que Deus é bom e Deus continua sendo o mesmo, anunciar que o Senhor tem algo maravilhoso para fazer na vida deles neste tempo. Ore pelas suas finanças, ore pela finança do Brasil, ore pela economia, busque ao Senhor em todo o tempo. Não abaixe a guarda. Não é hora agora, irmãos, de nós ficarmos entristecidos, preocupados, desesperados. Não, nós vamos ter aflições, mas tenha bom ânimo, o Senhor venceu o mundo, nós vamos vencer com Ele. E o quarto lugar, são 3 passos, e depois no versículo 31 diz, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Assim como foi nos dias da igreja de Atos, que orou e recebeu uma nova porção do Espírito. Eu creio que da mesma forma Deus fará na minha vida e na sua vida. Eu creio, querido, de todo o meu coração, que se nós seguirmos esses passos que a igreja de Atos experimentou e caminhou por eles, nós também vamos receber a resposta que precisamos. Coloque Deus no seu devido lugar. Eu queria que nós agora pudéssemos fazer este exercício, se você está aí junto com a sua família. Se você está ouvindo sozinho, não importa. Mas eu acredito que nós podemos fazer isso nesse momento. Coloque Deus no seu devido lugar. Coloque o Senhor no seu lugar. Querido, feche os teus olhos por um momento. E contemple o Senhor sentado acima de todo principado, acima de toda potestade. Contemple o Senhor assentado no trono que está acima de todas as coisas. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o soberano Senhor, Ele é aquele que nos comprou com o sangue do seu Filho Jesus. Ele é o nosso Senhor soberano, a nossa vida pertence a Ele. Coloque Deus no seu devido lugar. Senhor, o Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono. O Senhor habita no alto e sublime trono, mas o Senhor também habita com um contrito de coração, com um humilde espírito, para vivificar, oh Deus, todo aquele que busca o Senhor. Os olhos do Senhor ainda passeiam por toda a terra para contemplar, oh Deus, para ver aquele cujo coração é totalmente teu, para que o Senhor se mostre forte. O Senhor continua sendo Deus, o Senhor reina soberano, acima de todo principado, acima de toda potestade, e o Senhor nos colocou como igreja sentados juntamente com Cristo, acima de todas essas coisas. O Senhor é soberano, o Senhor é Deus. O Senhor não mudou, o Senhor não muda. Nós cantamos aqui, Senhor, que os reinos vêm e vão, mas o seu trono acima está. Pai, quantas epidemias já passaram pela humanidade, quantas guerras, quantas lutas, quantos tronos foram, oh Pai, confirmados e depois foram tirados, quantas situações, quantos impérios já cresceram, dominaram o mundo e depois se perderam. Mas o Senhor continua sentado sobre um alto e sublime trono. O Senhor está aí, o Senhor é Deus e o Senhor não mudou. Nós também queremos entender o segundo passo, o momento que estamos passando. Querido, coloque aí o seu momento. Se é um momento de angústia, você não tem certeza em relação ao seu emprego, se é um momento de incerteza econômica, se você está preocupado com a sua saúde, se você está preocupado se há algum idoso na sua casa, se há alguém de risco, se você está preocupado, coloque agora diante do Senhor. Deus, este é o momento que nós estamos passando como igreja.
Pai, colocamos a nossa vida diante do Senhor, ó Deus, porque acreditamos que o Senhor é bom, o Senhor é aquele que nos ama, e neste momento nós precisamos da Tua graça, neste momento nós precisamos do Teu cuidado, neste momento nós precisamos da Tua graça sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus, livra-nos de todo mal, de toda enfermidade, de toda praga, livra a Sua igreja, livra cada um, Pai, em nome de Jesus. Coloque agora aquilo que você precisa, querido. Coloque aquilo que você precisa e receba pela fé. Receba pela fé. O que é que você precisa? Ore agora um pouco neste momento. Comece a colocar diante de Deus, eu preciso de uma confirmação, eu preciso de um milagre financeiro. Deus, eu preciso de um milagre na minha saúde. Deus, eu preciso de um milagre no meu relacionamento. Eu preciso de um milagre, Senhor, nessa e naquela situação. Deus, eu preciso de um cuidado. Pai, eu preciso que o Senhor faça isso, eu preciso tanto. Coloque, peça, Deus, eu quero ver resultados na minha casa. Pai, eu quero ver os meus filhos amando o Senhor ainda mais. Pai, eu quero ver situações sendo transformadas, renovadas pelo Senhor. Coloque diante de Deus aquilo que você espera, e eu creio que assim como a igreja de Atos recebeu, no versículo 31 diz que depois que eles oraram, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Eu declaro hoje sobre a sua vida, tremendo o lugar onde você está reunido agora, querido, aí com a sua casa, com a sua família, ou conosco mesmo virtualmente. Deus está abalando as estruturas. Deus está abalando as estruturas. Deus está abalando. Oh, querido, sabe por quê? Porque quando nós oramos e seguimos esse espaço, quando nós colocamos o Senhor no seu devido lugar, a nossa fé, querido, toma um sentido correto. E nós começamos a caminhar em fé, com ânimo, crendo que Deus fará grandes coisas. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo maravilhoso. Receba pela fé o que Deus tem para a sua vida. E eu quero dizer para você, querido, se porventura você está me ouvindo hoje, está afastado da igreja, está afastado dos caminhos do Senhor, talvez você está até mesmo dentro da igreja, mas você não tem vivido esse ânimo, essa expectativa de resultados sobrenaturais na sua vida. Talvez o seu pecado esteja te acusando totalmente, todo o tempo. Você, quando pensa em orar, o seu pecado te acusa. Quando você pensa em levantar as mãos para adorar o Senhor, o seu pecado te acusa. Eu quero dizer para você, Deus continua sendo Deus amoroso. Ele está acima de todas as coisas. Eu quero declarar algo nesta noite sobre a sua vida, irmão. O seu pecado não surpreendeu a Deus. Talvez as pessoas, os seus líderes, ficaram surpresos com o seu pecado. Talvez sua família pode ter ficado surpresa e pode ter ficado abalada com o seu pecado, mas o meu pecado e o seu pecado não abalam a Deus. O que abala a Deus, querido, realmente é quando nós estamos diante dele e nós endurecemos o nosso coração. Deus fica tão triste, tão chateado. Mas quando nós nos quebrantamos, quando nós buscamos o Senhor arrependidos e clamando pelo seu perdão, clamando pela sua misericórdia, o Senhor se alegra. Deus se alegra. Nós vemos Jesus falando sobre isso, que é a festa no céu. A festa no céu, quando ele conta a parábola das 99 ovelhas que ficaram ali, no curral, ficaram guardadas, enquanto o pastor foi buscar aquela que havia se extraviado. Quando ele volta, diz que ele junta os amigos e faz uma festa. Haverá festa por um pecador que volta, por alguém que se arrepende. Meu irmão, meu amado, minha amada, querido, você não está vendo esse vídeo à toa. Deus tem essa palavra para o seu coração, para que você possa realmente voltar-se para Ele, que você possa se arrepender e você possa crer que Ele vai te abraçar. Nós também, como igreja, nós estamos preparados, alinhados com o coração de Deus para abraçar você, ainda que seja de maneira virtual neste tempo, mas estamos preparados para entrar em contato com você. Se você quiser mandar uma mensagem para a Igreja Cristã Bíblica, mande no Face da igreja. Você pode procurar alguém que você conhece. Nós estamos prontos para
orar com você, para abraçar você, para cuidar da sua vida e para declarar que o Senhor te ama. Nós queremos expressar o amor de Deus sobre a sua vida. Não importa o que você viveu, importa aquilo que você quer viver a partir de agora. O Senhor não vai permitir que o seu passado prenda aquilo que Ele tem para você. Se você se arrepender, o Senhor vai te perdoar e vai purificar a sua vida. Meu amado, é tempo de arrependimento. É tempo de nós olharmos para o Senhor com uma expectativa de receber milagres. É tempo de nós olharmos para o Senhor com uma expectativa de sermos cheios do seu Espírito. É tempo de nós orarmos com a expectativa de receber resultados. Então, que haja resultados sobre a sua vida em todas as áreas. Eu creio, querido, que Deus vai fazer milagres na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Antes de encerrar, nós temos uma maneira virtual de você poder colaborar com o seu dízimo, com a sua oferta. E como sempre fazemos no final da palavra, vamos orar por isso. E eu queria que juntos, como igreja, levantássemos um clamor por irmãos que têm grande necessidade, por empresários que estão no nosso meio, precisam pagar os salários dos seus empregados, dos seus profissionais, não é? Pelos trabalhadores que estão aqui, que são profissionais liberais. Temos pessoas que trabalham com atendimento, estão proibidas de atender, né? Os convênios médicos proibiram o atendimento. Então nós temos no nosso meio fonoaudiólogos, fisioterapeutas, pessoas que têm essa necessidade de atender vidas, de cuidar de vidas, estão com seus atendimentos suspensos. Nós temos tantas outras, empresários e tantas outras situações, pessoas que estão desempregadas. Mas nós cremos que o Senhor é bom. Nesse momento de dízimo e oferta, nós queremos orar por essas pessoas, para que elas sejam supridas, para que o Senhor derrame da sua graça. Amém, queridos? Sobre cada um, sobre cada vida. Levante a sua voz comigo, oremos juntos em nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar, ó Deus, os nossos dízimos e as ofertas diante do Senhor, e queremos fazer isso, Pai, com alegria. A Bíblia diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria, não por obrigação, nem por constrangimento, mas, ó Deus, que realmente o Senhor possa estar cuidando daqueles que estão desempregados. Pai, que o Senhor possa estar cuidando dos nossos empresários, pessoas que precisam pagar, ó Deus, os seus funcionários, pagar os seus empregados, pessoas que precisam, ó Deus, assim, estar sendo fiéis aos seus compromissos. Nós oramos, Deus, para que, ó Pai, haja sabedoria aos nossos governantes para lidar com este tempo, Senhor, de aparente crise. Nós clamamos que haja sobre o Brasil, ó Deus, sabedoria, graça. Oramos por aqueles que estão desempregados, supre cada família, supre cada situação. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos estar atentos àquilo que o Senhor quer fazer. Vamos estar ligando uns para os outros, conversando. Pega aí o WhatsApp, faz uma ligagem por vídeo, ora com o seu irmão. Coloque tudo aquilo que Deus quer fazer. Nós cremos, querido, que o Senhor vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Deus vai fazer grandes coisas na nossa família. Deus vai fazer grandes coisas na igreja. Amém? Então, aproveite esse tempo, essa semana. Dá uma ligada para o seu irmão. Você pode fazer um discipulado aí via vídeo, não é? Pode fazer reunião com as pessoas através da internet. Eu tenho certeza que a igreja não vai parar. Nós somos um povo criativo, somos um povo amoroso, não é? Então eu tenho certeza que Deus vai fazer algo maravilhoso nas nossas vidas e através das nossas vidas há um mundo aí fora que não tem a esperança que você tem. Há pessoas na sua família que não têm a esperança que você tem. Há pessoas que estão por aí sedentas de uma palavra, de uma atenção, de algo que possa resolver a vida, resolver a angústia que eles estão passando. Então, eu queria deixar isso para você em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, recebe aí o nosso abraço, nosso beijo, em nome do Senhor Jesus. Amém.